Você já entrou em um elevador vazio? Apertou o botão e sentiu que algo estava errado. Não tinha nada visível, nenhum som estranho, nenhum defeito aparente, mas ainda assim, a sensação de desconforto estava ali, como se aquele pequeno espaço estivesse te observando. Essa é a história de André, um homem comum, que vivia uma rotina comum. Trabalhava num prédio antigo, no centro da cidade, um lugar sem nada de especial, exceto por um detalhe: o elevador. Durante meses, nada fora do normal. O elevador era lento, fazia ruídos típicos de um equipamento antigo, mas funcionava. Subia, descia, levava pessoas até seus andares e esquecia delas. Até o dia em que ele resolveu não esquecer mais. Era uma quarta-feira, chovia lá fora. André chegou um pouco mais cedo ao prédio. As luzes do corredor ainda estavam apagadas. Entrou no elevador e apertou o botão do 10º andar, onde ficava o escritório. A porta se fechou, o motor roncou e o elevador começou a subir. Tudo normal, até parar no 5º andar. André olhou para o visor digital. Estava apagado. As luzes da cabine piscaram e por alguns segundos tudo ficou escuro. Depois, silêncio. Ele apertou o botão de emergência. Nada. Tentou forçar a porta. Nada. E então, lentamente, a luz voltou. Mas algo estava errado. O botão do térreo, que ele não havia tocado, começou a piscar. André hesitou. Mas antes que pudesse pensar, o elevador começou a descer por conta própria. Os números reapareceram no visor, mas em ordem errada. 9, 14, 12, 3... 20, 21. 21. O prédio não tinha 21 andares. As portas se abriram. À frente dele, um corredor estreito, mal iluminado, com paredes úmidas e o som de uma gota caindo em algum lugar. Era um andar que não existia. Ele nunca tinha estado ali. Nenhum colega de trabalho jamais mencionou aquele andar. Nenhuma placa, nenhuma saída de emergência. Nenhuma câmera, só portas, todas André deu alguns passos, como se puxado por uma força que não entendia. Sentia o ar pesado, como se a gravidade estivesse diferente ali. O silêncio era espesso, o tipo de silêncio que machuca os ouvidos. Passou por 3 portas. Na quarta, parou. Ela estava entreaberta. Não havia número, nem maçaneta, apenas uma pequena abertura por onde saía um ar frio. Atrás da porta estava o elevador, o mesmo elevador de onde ele havia saído. Ele olhou para trás, confuso, mas o corredor havia sumido. Só restava aquela cabine. Ele entrou, hesitante. A porta se fechou atrás dele sem que ele tocasse em nada. O botão do térreo agora estava apagado. O painel, sem luz. A cabine escura. Então veio o som. Um clique metálico, como se alguma coisa menos tivesse entrado na cabine com ele. Não era eco. Não era o som do elevador se movendo. Era um passo. André se virou, mas não havia ninguém. Ainda assim, ele sentia, sabia, não estava mais sozinho. Sua respiração acelerou. O elevador começou a se mover novamente, devagar. Muito devagar, como se estivesse arrastando o tempo com ele. Lá fora, pela fresta da porta, as luzes dos andares passavam, mas nenhum número era visível. Tudo cinza, tudo borrado. E então a porta se abriu. Era o térreo. André saiu correndo. O saguão estava vazio, sem recepcionista, sem som de carros lá fora. Sem movimento, tudo parado. Um silêncio antinatural preenchia o ambiente. Ele olhou para trás. O elevador ainda estava lá, Beth. Esperando, mas ele sabia. Algo tinha ficado preso lá dentro. Algo que não era ele. Nos dias que se seguiram, André voltou a usar escadas. 10 andares. Todos os dias. Não falava sobre o que aconteceu. Tentou ignorar. Mas à noite, quando fechava os olhos, via aquela luz piscando
o botão aceso, o corredor, impossível, e às vezes jurava ouvir o som de passos metálicos atrás da porta do elevador, mesmo quando ninguém mais estava no prédio. A história de André é só uma entre muitas. Elevadores são espaços de transição, de um lugar para outro, mas e se no meio do caminho houver algo mais? Algo que não deveria estar ali? Talvez não seja só um lugar entre dois andares. Talvez seja um intervalo entre duas realidades. E se esse espaço for sensível o suficiente para se abrir, só para você? A verdade é que o medo não mora apenas em coisas grandes, em criaturas monstruosas ou em cenas grotescas. Às vezes, o medo vive no cotidiano, no conhecido, naquilo que deveria ser inofensivo, mas não é. Como um elevador, um cubo metálico, fechado, sem janelas, sem escapatória. Você aperta um botão e confia que ele te levará exatamente para onde quer ir. Mas, e se por acidente ele te levar para onde ele quer? Por isso, da próxima vez que entrar sozinho em um elevador, preste atenção nos números, nos sons, no silêncio e, acima de tudo, em qualquer botão que piscar sem você tocar. Você pode não estar tão sozinho quanto pensa. Se essa história mexeu com você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ecos do Desconhecido. Toda semana exploramos os mistérios do cotidiano, menos aqueles que ninguém vê, mas muitos sentem. Deixe seu comentário. Você já passou por algo estranho em um lugar comum, como um elevador? Compartilhe esse vídeo com quem curte terror minimalista e ajude a espalhar os ecos do desconhecido.